Espírito Santo de Deus, tua presença me alegra. Maravilhoso é te sentir, doce presença. Espírito Santo de Deus, tua presença me consola. Maravilhoso é te sentir, não vai embora, não vai. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo do pródigo de Salomão. Os judeus rodearam e perguntaram-lhe: até quando nos deixará na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vos digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunha de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebentar de sua mão, da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: não é por causa de alguma obra boa que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Palavra da salvação. Esse evangelho, ele narra uma das muitas discussões que Jesus tinha com os judeus, né? Os judeus não queriam reconhecer Jesus como filho do homem, como filho de Deus. Achavam que o filho de Deus ia vir em grande majestade, né? Ia vir soberano. E Jesus veio como homem, né? Nasceu de uma mulher como todos. E Jesus andava como todo homem simples. Mas Jesus tinha os milagres, né? As palavras que convertiam multidões. E isso incomodava muito os judeus, e eles sempre estavam em discussão com Jesus. Então, nesse finalzinho, eu quis ler um pouquinho a mais, até para mostrar que era tão ferrenha a briga que até pedra eles queriam tacar em Jesus. Aí a gente fala: nossa, mas como pode, né, querer tacar pedra em Jesus? Irmãos, eu pergunto, não precisam responder. Quem de nós já não apontou o dedo para Jesus? Quem de nós, em situações difíceis, em situação de desânimo, em situação até mesmo de morte na família, não falamos: mas por que tu deixaste isto acontecer? Por que, Senhor, logo comigo, logo com a minha família? E muitas das vezes nós somos assim, igual esses judeus aqui. Porque Jesus, ele está no meio de nós a todo instante, mas nós não percebemos. Nós não experimentamos. E sabe por que nós não experimentamos a presença de Jesus? Porque nós simplesmente não vivemos sobre o amor de Deus. Simplesmente a gente acha que o amor de Deus é bonito de falar. E falar: nossa, Deus te ama, irmã. Deus te ama, irmã. A gente fala, a gente escuta muito, mas a gente não vê, a gente não sente o amor de Deus. Porque é mais fácil a gente sentir a dor, a tristeza, a desilusão. Mas o amor de Deus que fica a nossa cara a todo instante, em tudo que somos, em tudo que vivemos, a gente não quer perceber. Porque o amor de Deus, ele é transmitido para nós em coisas pequenas. É no sorriso de uma criança. O amor de Deus é transmitido quando a gente vê alguém ajudando o irmão sem interesse. O amor de Deus acontece quando a gente está necessitado até
Mas a gente quer ver o amor de Deus, aquele amor lá. É como se a gente fosse ver o amor de Deus depois, né? Na eternidade, lá junto com os anjos, sobre as nuvens. O amor de Deus é preciso ser vivido aqui. Na situação que a gente está, do jeito que a gente está, é preciso viver o amor de Deus. Porque só vivendo o amor de Deus, a gente terá acesso à vida eterna. E o interessante é que nessa palavra, o evangelista, ele tem um detalhe que ele fala assim, logo no início: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Eu fiquei, mas por que falar que era inverno? Era inverno, e daí? Poderia ser verão. Mas por que ele quis frisar que era inverno? Aí ele continua: Jesus passeava no templo. E eu fui pedindo mesmo, o Espírito Santo, me ilumina, me mostra, por que isso? Por que era inverno? Por que Jesus passeava? Irmãos, o Espírito Santo, ele suscita no meu coração o inverno. Para nós hoje é o esfriamento, é o gelo no coração. Muitas das vezes a gente está no templo, Jesus está no templo, porque Jesus passeava, Jesus passeia, Jesus fica na nossa vida, mas a gente anda como mesmo que se tivesse sendo pessoas geladas, pessoas frias, e não percebemos a presença de Jesus no nosso meio. O início desse evangelho, no capítulo 1, diz que Jesus se encarnou no meio de nós, e é no meio de nós que Ele está, Ele não está em outro lugar. Mas nós somos como que pessoas geladas, pessoas frias. A gente entra e sai da igreja, a gente vai no supermercado, a gente vê tantas pessoas, mas a gente é frio. E muitas das vezes as pessoas são frias com a gente, e a gente não vive o amor de Deus um com os outros. Se a gente não consegue viver o amor entre irmãos, como a gente vai viver e experimentar o amor de Deus? Não tem como. E a gente fica querendo experimentar esse amor de Deus quando a gente partir para a vida eterna. Isso é viver o amor de Deus aqui na terra. E só assim, vivendo o amor de Deus aqui na terra, experimentando Jesus que está no nosso meio, que está conosco, é que a gente alcança a vida eterna. É que a gente alcança a vida eterna. Não é para depois, irmãos, é para hoje. A gente não pode querer entrar na igreja todos os dias. Eu vou lá fazer a minha parte, a gente entra, vai no Santíssimo e senta, a gente não olha para o irmão, a gente não dá um bom dia, a gente não dá uma boa noite e achar que está tudo bem. A palavra de Deus diz: se eu não amo meu irmão a quem vejo, como posso dizer que amo a Deus? Estou sendo mentirosa, estou sendo mentiroso. Se eu não me esforçar para tirar este inverno, este gelo de dentro do meu coração, como é que eu vejo Jesus no nosso meio? Se eu não tirar as mágoas da minha vida, a falta de perdão da minha vida, como eu vou enxergar Jesus que está no meio de nós? Se eu, mesmo neste calor de 40 graus, graças a Deus, continuar vivendo este inverno que o Evangelho narra, como eu vou experimentar as maravilhas que Deus quer realizar na minha vida? Aonde fica o nosso livre-arbítrio? A gente fica querendo que Deus invada a nossa casa, invada, é igual aquela música: entra na minha casa, entra na minha vida, né? Entra. Mas, e a minha parte, quando é que vai ser feita? É só esperar que Deus venha e faça? Não, o nosso livre-arbítrio é para isso, é para eu falar: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. É se colocar inteiramente dependente do Senhor, do que Ele pode fazer na minha vida, segundo a vontade dEle, não segundo o meu querer. Porque o que eu quero, irmãos, nem sempre é o que é bom para mim, mas o que Ele quer, o que o Senhor quer. Porque Ele diz aqui,
eu conheço as minhas ovelhas. Se Ele conhece a senhora, que sabe do que a senhora precisa, melhor do que a senhora. Ele sabe exatamente do que eu e você precisa. Mas para isso, para que eu possa receber essa graça que o Senhor sabe que eu necessito, é preciso, irmãos, eu enxergar Jesus na minha vida. E uma coisa que não deve nunca sair do nosso coração, não deve nunca ser esquecido, é que Deus nos ama infinitamente. Que não tem nada que eu e você possa fazer. Sabe o que é nada? Não tem, não existe. Nada que eu e você possa fazer que vai fazer com que Deus deixe de nos amar. Você se lembra daquela história do filho pródigo, né? Eu acho que eu fui pesquisar o que é filho pródigo. Filho pródigo, a palavra pródigo quer dizer um filho gastador, esbanjador, né? Por isso que é pródigo, ele saiu e gastou tudo. Mas o interessante é que ele vivia na casa do pai, ele tinha todas as mordomias, só que ele se cansou, né? Ele não queria mais viver ali sob a proteção do pai e foi embora. Ele foi embora e ele gastou tudo que ele tinha, porque isso acontece conosco. A gente vai embora e a gente gasta tudo o que a gente tem. E a gente fica mesmo comendo lavagem, porque o que o mundo oferece pra gente é lavagem. E a gente fica comendo lavagem até que a gente chega ao ponto de não suportar mais. Aí para onde a gente volta? Para casa, né? No colo do pai, lugar quentinho, onde tem comida na mesa, onde tem roupa limpa, onde tem carinho. A gente volta para a casa do pai. E chegando lá, aquele pai vai colocar a gente de castigo, vai botar o dedo na nossa cara? Não, né? O pai é interessante que no Evangelho o pai nem espera o filho chegar em casa, ele sai correndo e vai buscar o filho. Mas aquele filho que vivia sob a proteção do pai, ele só comeu lavagem, ele só foi ser escravo porque ele trabalhava e mal ganhava, ele só foi escravo lá fora porque ele saiu da proteção do pai, não porque o pai o abandonou. O pai não o abandonou, o pai não deixou de amá-lo, mas ele saiu da proteção do pai. Então, muitas das vezes, quando a gente está em situações difíceis, a gente pensa, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Não, eu que saí da presença do meu pai, eu que saí da proteção do seu amor. Então, as coisas que acontecem é consequência dos meus atos, não porque Deus deixou de me amar, mas porque eu saí da presença do pai. Mas ele fica lá, ó, esperando. Todo domingo ele fica lá no portão esperando. Será que minha filha vai voltar hoje? Será que meu filho vem hoje? É assim que o pai fica, esperando, esperando. E quando a gente volta, só tem festa. Não tem cobrança. Porque o amor de Deus, ele não é feito para ser cobrado, para ter cobrança. O amor de Deus é feito para curar, para libertar, para alimentar. Aquele filho voltou com fome, voltou com sede. E o amor daquele pai foi suficiente para tudo isso. Sem nada perguntar, sem nada exigir, sem reivindicar. O pai apenas amou. Eu digo que essa palavra, esse evangelho, poderia se chamar um pai pródigo, né? Porque é um pai que gasta o seu amor, é um pai que esbanja o seu amor. E assim Deus, queridos, ele fala que ele gasta, ele protege com o amor dele a cada um de nós aqui nesta noite. Ele trouxe vocês hoje aqui, neste domingo à noite, para dizer isso. Que se o inverno que tiver ainda no teu coração, que você peça mesmo ao Espírito Santo. Peça mesmo ao Espírito Santo que tire essa frieza. Que você não quer se afastar desse amor do Pai. Que você não quer viver longe da proteção dele. Que você quer experimentar o céu ainda aqui nesta terra. Que você quer viver este amor que o Pai tanto esbanja, tanto derrama.
quero mesmo sentir esse amor no meu dia a dia. Em tudo que eu vivo, em tudo que eu tenho, eu quero mesmo lembrar que é o amor do Pai, é o cuidado do Pai na minha vida. Amém? Amém. A visualização que o grupo de oração teve foi de uma fonte, né, mano? Não, na preparação. Deixa eu pegar minha cola aqui. Uma fonte de água límpida, aonde enchermos as mãos com água e bebemos. Aonde enchemos. É interessante que essa visualização aqui, ela fala que precisa eu e você querer encher as nossas mãos com a água limpa do Espírito Santo. A água está ali, a fonte está ali, ó. Precisa eu e você ir lá e encher. É o livre-arbítrio. É o meu e o seu querer. O Senhor não faz nada forçado na nossa vida.